Eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar agora do descritor 21. Descritor 21. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Descritor 21. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. O que é reconhecer? Reconhecer é saber identificar, saber diferenciar posições distintas. O que são posições distintas? São pensamentos diferentes entre duas ou mais opiniões. Opiniões nós estamos falando de quê? De pontos de vista, que são relativas ao mesmo fato. O fato é alguma coisa que aconteceu ou ao mesmo tema, algum assunto. Nessas questões que trabalham no descritor 21, quando a gente for trabalhar com elas, nós vamos nos perguntar qual a diferença ou semelhança entre essas opiniões. Nós vamos trabalhar com a análise de opiniões diferentes. Então, nós vamos ter que saber reconhecer, diferenciar os pensamentos que são diferentes ali devido às opiniões diferentes, os pontos de vista diferentes. Em relação a um fato, alguma coisa que aconteceu, alguém tem uma opinião, outra pessoa tem outra opinião, ou então sobre algum assunto. Então, vamos lá, nós vamos comparar aí, ver a diferença ou a semelhança entre opiniões. Para a gente entender melhor esse descritor, nós vamos analisar algumas questões do caderno de atividades Descritores de Língua Portuguesa do 8º ano do primeiro semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos ver sobre a manchete e a entrevista. Vamos lá. A manchete é um texto relativamente curto que tem a função de chamar a atenção dos leitores para uma matéria. A entrevista é composta por entrevistador, aquele que faz as perguntas, o entrevistado, aquele que responde às questões e tem por objetivo descobrir mais sobre o entrevistado e seu ponto de vista sobre diversos assuntos. Geralmente, a entrevista é realizada com pessoas que são especialistas ou se destacam em determinada área. A manchete é o texto lá da notícia ou da matéria que tem a função de chamar a atenção do leitor. É uma frase, um título que o leitor vai ler e vai se interessar pelo conteúdo do restante do texto. Já a entrevista já é aquele texto que existe alguém que está perguntando, a pessoa que está respondendo, dando seu ponto de vista sobre um tema, um acontecimento. Nessa questão, nós vamos trabalhar com manchetes e com entrevistas. Então, vamos lá. O comportamento do jogador Neymar em campo é alvo de muita crítica e controvérsia. Vamos ver como algumas pessoas veem esse comportamento? E o jogador? O que será que ele pensa sobre a sua postura? Leia os textos 1 a 4 para conferir. Então, nós temos 4 textos sobre Neymar. Antes da gente lá ler esses 4 textos, nós vamos dar uma olhadinha nas questões. São 3 dicas para facilitar a gente a responder corretamente as questões. A primeira delas é essa: dá uma olhadinha nas questões antes de ler o texto. Por quê? Nós estamos nos preparando para provas. Então, é importante a gente saber os descritores, o que é o descritor 21, o que ele trata, mas também a gente saber como resolver as questões no melhor tempo e da forma correta. Então, por isso que a gente tem que treinar a quantidade de questões para fixar o que os descritores estão dizendo e também para a gente ter essa habilidade de encontrar a resposta certa mais rapidamente. Então, por isso que a gente vai primeiro dar uma olhadinha nas questões antes de ler o texto para ajudar a gente a direcionar a nossa leitura quando a gente for fazer a leitura do texto mesmo. Porque os textos da prova, quais são os objetivos deles? O objetivo é levar você a responder. Então, nós vamos ler esses textos com esse objetivo. A segunda dica é passar o olho no texto, fazer uma leitura inicial do texto, dar uma olhada no gênero, na estrutura, no assunto. E a terceira dica é, quando a gente for analisar as questões, a gente olhar as palavras que estão repetidas nas questões e no texto para a gente lá já procurar a resposta mais facilmente. Questão 1.
As manchetes evidenciam uma característica negativa ou positiva de Neymar? Explique. Então, quando a gente volta na questão 1, a gente está vendo que essa questão ela não vai trabalhar com a entrevista agora, ela vai trabalhar só com as manchetes. Então, vamos dar uma olhadinha nas manchetes. A primeira, que é o texto 1. O valor de mercado de Neymar Júnior também caiu. Veja o tamanho do tombo. Texto 2. Imprensa britânica critica Neymar. Mimado, resmungão, dramático e trapaceiro. Texto 3. Tombos de Neymar viram meme no mundo inteiro. Quer ganhar a Copa ou o Oscar? Então, nós vimos aí as 3 manchetes. Nessas manchetes, o que a pergunta quer saber? Se está evidenciando características positivas ou negativas do Neymar. Então, quando a gente percebe, o que repete em todas elas? A resposta a essa questão é qual? As manchetes evidenciam características negativas de Neymar, o fingimento. Todas elas estão tratando as quedas de Neymar como um fingimento. Questão 2. Sobre o texto 4, responda às questões. Letra A. Que veículo entrevistou o jogador Neymar? Letra B. Onde a entrevista foi realizada? Letra C. Onde a entrevista foi publicada? E letra D. Qual foi o assunto de destaque no trecho lido? Então, a gente já vai voltar para o texto 4 procurando essas informações. Qual a primeira informação que a gente vai procurar? É a letra A. Quem entrevistou? Aí, quando a gente volta lá no texto, fala assim. Texto 4. Neymar diz que qualquer jogador gostaria de vestir a camisa do Real, mas garante foco no PSG. Em entrevista exclusiva, craque passa pente fino nos 10 anos de carreira profissional. Até aí a gente não consegue identificar quem fez a entrevista. Vamos ler o primeiro parágrafo. Um Neymar como há muito tempo não se via. Aberto, disposto a falar sobre todos os assuntos, sincero, sem respostas prontas. Talvez seja reflexo do amadurecimento de quem está prestes a completar 10 anos de carreira profissional. E foi exatamente para falar sobre essa marca que, antes de embarcar para o Brasil, ele recebe o Esporte Espetacular. Então, quem foi que entrevistou? Qual é a resposta para essa letra A? Quem entrevistou foi o programa Esporte Espetacular. Agora, na letra B, está perguntando onde que foi realizada a entrevista. Na continuação do texto, a gente já tem a resposta aí. Ó. Antes de embarcar para o Brasil, ele recebeu o Esporte Espetacular em sua casa em Paris. Então, qual foi o local da entrevista? Foi na casa do jogador em Paris, na França. Então, olha aí, nós vamos lendo o texto e conseguindo as respostas para as questões. Letra C. Onde a entrevista foi publicada? Essas questões de publicação, geralmente a gente procura lá. Se esse texto é um texto da internet, nós vamos procurar o endereço dele na internet. Quando a gente chega lá no final, a gente vê escrito lá, disponível em https://globesport.globo.com. Então, onde é que está publicada essa entrevista? Onde foi publicada? No site do programa do Globo Esporte. Tá vendo que a gente tem que dar uma analisada geral no texto para a gente conseguir encontrar as respostas às nossas questões? Letra D. Qual foi o assunto de destaque no trecho lido? Então, a gente já viu quem entrevistou, onde foi publicado, a gente já sabe que foi em Paris, mas sobre o que eles falaram? Olha lá o subtítulo, fama de Kaká e lesões. Então, o que está sendo falado aí? Está falando sobre essa fama que a gente viu, foi tratado nas manchetes, que ele cai muito. Então, essa entrevista aproveitou os 10 anos lá e falou sobre esse tema. Então, a resposta a essa questão é a fama de Kaká e as lesões do jogador são assunto de destaque no trecho lido. Viram como é fácil você voltar lá no texto e identificar as respostas? Nesse descritor, nós estamos trabalhando essa questão. Como que as questões trabalharam em descritor? Pegaram uma mesma opinião, que é sobre a questão do Neymar cair em campo, 3 jornais, 3 manchetes diferentes, a opinião de 3 jornais, e compararam também com a própria opinião do Neymar. Então, é isso que trata aí, ó, o descritor 21. Reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Saber a diferença ou a semelhança entre as opiniões. Quando a gente vê o texto, a gente percebe lá que o Neymar ele se defende
sobre essas acusações que ele estava fingindo. Agora, para a gente saber se você fixou, se você entendeu bem esse descritor 21, nós vamos deixar uma questão, um desafio agora é sua vez. Nós vamos ver a questão 8. Questão 8. Com base nas respostas anteriores, é possível concluir que o posicionamento das manchetes sobre o comportamento de Neymar é... Então, vamos lá na entrevista, diz assim: fama de Kaikai e lesões. Depois que começou essa história do Kaikai, primeiro você para e analisa tudo, né? Peguei e comecei a ver todos os lances meus na Copa do Mundo. Será que eu realmente estou simulando? Eu via que não. Se você pegar todos os meus lances na Copa, em que eu sofria falta, e colocar para todo mundo analisar, porque é muito fácil falar que o Neymar é Kaikai, que só simula e não sei o quê. Não vi ninguém chegar, pegar os lances, analisar e falar. Teve força exagerada do adversário em cima do cara que estava com a bola? Não vi ninguém analisar, só vi todo mundo julgar. Então, todo mundo julga primeiro para depois fazer aquele carinho, voltar e pedir desculpas. Eu vi que não era aquilo. Então, com esse trecho aí e com as manchetes, você vai responder essa questão 8. A questão 8. Com base nas respostas anteriores, é possível concluir que o posicionamento das manchetes sobre o comportamento de Neymar é: letra A, igual ao posicionamento do jogador; letra B, diferente do posicionamento do jogador; letra C, parecido com o posicionamento do jogador; e letra D, complementar ao posicionamento do jogador. Então, quando a gente compara as opiniões aí, qual é a resposta para essa questão? Deixa aí a sua resposta nos comentários para ver se você entendeu direitinho o descritor 21. Então, descritor 21. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Nessa aula, nós trabalhamos com essa questão de analisar as opiniões das pessoas, porque, às vezes, um mesmo fato gera opiniões diferentes. E nós, na hora da prova, nós temos que saber identificar qual é a diferença e qual é a semelhança entre as opiniões, saber diferenciar, reconhecer esses pontos de vista diferentes que cada um está falando. Tá certo? Então, agora, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais.